As pessoas revelam seus pontos fracos o tempo todo. Não porque querem, mas porque não conseguem esconder aquilo que as controla. O erro da maioria é acreditar que precisa perguntar, investigar ou pressionar para entender alguém. Isso só ativa máscaras. Quem domina a Lei 33 observa em silêncio. Olha para o que a pessoa evita, para o que reage rápido demais, para o que a desestabiliza sem perceber. Hoje, você vai aprender a identificar vulnerabilidades sem fazer uma única pergunta, apenas lendo padrões que quase ninguém nota. Se essa ideia já fez você lembrar de alguém específico, deixe um like agora. É um sinal silencioso de que você está começando a enxergar o jogo do jeito certo. Perguntar é o caminho mais lento e mais ruidoso para tentar entender alguém. Toda pergunta carrega uma ameaça implícita: estou te avaliando. E quando uma pessoa se sente avaliada, ela não revela fraquezas, ela constrói defesas. Respostas passam a ser calculadas, histórias são ajustadas, emoções são filtradas. O que você recebe não é verdade, é performance. É por isso que quem depende de perguntas sempre chega atrasado às conclusões. Observe como as pessoas mudam quando são questionadas diretamente. O tom de voz fica mais firme ou mais artificial. O discurso se alonga ou fica seco demais. Isso não é informação bruta, é controle de imagem. A pergunta empurra o outro para o palco, e no palco ninguém mostra o ponto fraco real. Mostra apenas o que quer que você veja. Nesse momento, você perdeu a vantagem. O estrategista faz o oposto. Ele cria silêncio. Ele não disputa a conversa. Ele deixa o outro falar sem ser provocado, decidir sem ser pressionado, reagir sem saber que está sendo observado. É aí que surgem os sinais autênticos. Não no conteúdo da fala, mas na forma, na pressa, na defensiva repentina, no desconforto mal disfarçado. Isso vale para reuniões, negociações, vendas, amizades e disputas de poder. Se até agora você acreditava que precisava fazer as perguntas certas, pause um segundo e reflita. Quantas vezes você recebeu respostas perfeitas, que não explicavam nada? Escreva nos comentários observar se isso já aconteceu com você. E se esse capítulo já começou a mudar a forma como você enxerga conversas comuns, compartilhe este vídeo com alguém que ainda fala demais quando deveria observar. Todo ponto fraco nasce de um desejo não resolvido. Essa é a essência da Lei 33. As pessoas não são vulneráveis por acaso. Elas são vulneráveis onde querem demais, temem demais ou precisam demais. Vaidade, medo de perda, necessidade de aprovação, fome por controle. Esses motores silenciosos organizam comportamentos inteiros. Você não precisa perguntar sobre eles. Basta observar quando alguém reage com intensidade desproporcional. Onde há reação exagerada, há apego. Onde há apego, há fragilidade. Repare no que a pessoa protege com unhas e dentes. O tema que ela sempre traz de volta. A conquista que ela precisa reafirmar. O título que defende. O território que não tolera ver ameaçado. Esses são sinais claros do desejo central que governa suas decisões. E quanto mais central o desejo, mais previsível se torna a reação quando ele é tocado, mesmo que ninguém diga uma palavra. Há também o outro lado, o medo. Observe quando alguém evita decidir, muda de assunto ou transfere responsabilidade. Evitar é uma forma de confissão. A hesitação repetida aponta para o lugar exato onde a pessoa sente que pode perder algo importante: status, controle, imagem. Não é covardia, é autoproteção automática. E autoproteção automática é rastreável. Aqui está o ponto decisivo. Quem entende o que alguém deseja preservar entende onde essa pessoa pode ser influenciada. Não para atacar, mas para prever. Não para confrontar, mas para antecipar. Se você quiser testar isso agora, pense em alguém que reage sempre do mesmo jeito quando um tema específico surge. Se identificou, deixe um comentário com a palavra padrão. E se esse insight já valeu o tempo investido, inscreva-se no canal. O próximo passo é aprender a enxergar esses sinais no corpo, antes mesmo da fala. O corpo não sabe mentir por muito tempo. Antes que a mente formule uma resposta, o corpo já reagiu. É por isso que a linguagem não verbal é um dos atalhos mais confiáveis para identificar pontos fracos. Microtensões surgem quando o desejo central é tocado. Ombros endurecem, a respiração encurta, o queixo trava, o olhar foge ou fixa demais. Não é drama, é reflexo. Quem observa em silêncio percebe. Preste atenção às mudanças, não aos gestos isolados. Um cruzar de braços pode não significar nada.
Mas cruzar de braços sempre que um tema específico aparece é um padrão. Inclinar o corpo para frente quando falam de status, dinheiro ou reconhecimento indica apego. Recuar quando surgem críticas sutis indica medo. O corpo denuncia o mapa emocional que a pessoa tenta esconder com palavras. Há também o excesso. Pessoas dominadas pela vaidade se movem demais quando se sentem avaliadas. Ajustam roupas, tocam o rosto, ocupam espaço. Já quem teme perder controle fica rígido, econômico, contido demais. São respostas opostas, mas igualmente reveladoras. O erro comum é julgar. O acerto estratégico é registrar. Aqui entra o ponto-chave. Você não precisa provocar nada. Basta permitir que o ambiente faça o trabalho. Reuniões, conversas informais, pequenos comentários neutros. Tudo isso cria micropressões suficientes para o corpo responder. Quando você aprende a ver essas respostas, passa a antecipar decisões antes que elas sejam verbalizadas. Se este capítulo fez você lembrar de alguém cuja postura muda sempre no mesmo assunto, escreva corpo nos comentários. E se quer continuar desenvolvendo esse olhar silencioso, deixe o like agora. É a forma mais discreta de sinalizar que você está acompanhando cada detalhe. O corpo não sabe mentir por muito tempo. Antes que a mente formule uma resposta, o corpo já reagiu. É por isso que a linguagem não verbal é um dos atalhos mais confiáveis para identificar pontos fracos. Microtensões surgem quando o desejo central é tocado. Ombros endurecem, a respiração encurta, o queixo trava, o olhar foge ou fixa demais. Não é drama, é reflexo. Quem observa em silêncio percebe. Preste atenção às mudanças, não aos gestos isolados. Um cruzar de braços pode não significar nada. Mas cruzar de braços sempre que um tema específico aparece é um padrão. Inclinar o corpo para frente quando falam de status, dinheiro ou reconhecimento indica apego. Recuar quando surgem críticas sutis indica medo. O corpo denuncia o mapa emocional que a pessoa tenta esconder com palavras. Há também o excesso. Pessoas dominadas pela vaidade se movem demais quando se sentem avaliadas. Ajustam roupas, tocam o rosto, ocupam espaço. Já quem teme perder controle fica rígido, econômico, contido demais. São respostas opostas, mas igualmente reveladoras. O erro comum é julgar. O acerto estratégico é registrar. Aqui entra o ponto-chave. Você não precisa provocar nada. Basta permitir que o ambiente faça o trabalho. Reuniões, conversas informais, pequenos comentários neutros. Tudo isso cria micropressões suficientes para o corpo responder. Quando você aprende a ver essas respostas, passa a antecipar decisões antes que elas sejam verbalizadas. Se este capítulo fez você lembrar de alguém cuja postura muda sempre no mesmo assunto, escreva corpo nos comentários. E se quer continuar desenvolvendo esse olhar silencioso, deixe o like agora. É a forma mais discreta de sinalizar que você está acompanhando cada detalhe. Microdecisões revelam mais do que grandes discursos. Sob pressão leve, as pessoas mostram seus pontos fracos sem perceber. Observe onde alguém hesita sempre. O tema que fica para depois. A decisão que é empurrada para outra pessoa. A responsabilidade terceirizada com frequência. Hesitação repetida não é cautela, é medo localizado. Repare também nas reações a pequenas perdas. Uma crítica mínima que gera irritação excessiva. Um ajuste simples que provoca defesa. Uma mudança neutra que dispara justificativas. Esses sinais surgem quando algo sensível é tocado. Status, controle, reconhecimento. A pressão não vem de fora. Ela já existe dentro da pessoa. O ambiente apenas a expõe. Há ainda quem reaja tentando dominar o processo. Pessoas cujo ponto fraco está no controle precisam decidir tudo, revisar tudo, validar tudo. Quando isso lhes escapa, o corpo endurece, a fala acelera ou o silêncio pesa. Já quem teme julgamento busca consenso constante, evita posições finais ou foge do centro das decisões. Em ambos os casos, o comportamento se repete, e aquilo que se repete pode ser previsto. É nesse ponto que a vantagem surge. Quanto menos você força, mais o outro se revela. Pequenas escolhas, prazos curtos e decisões aparentemente simples criam um cenário ideal para que a vulnerabilidade apareça sozinha. Quem observa com paciência enxerga o padrão antes que ele vire problema, ou oportunidade. Se você já reconheceu alguém que sempre reage do mesmo jeito diante de decisões rápidas, escreva decisão nos comentários. E se esse capítulo te entregou uma ferramenta prática imediata, deixe um like agora. Aprender a ler microdecisões é aprender a jogar antes que a partida seja anunciada.
A Lei 33 falha quando é usada cedo demais. O erro mais comum é perceber o ponto fraco e agir imediatamente. Quem faz isso entrega que viu demais e ativa defesas profundas. A partir desse instante, o padrão muda, a pessoa se fecha, ajusta o comportamento e você perde a leitura limpa que tinha. O poder da observação está no tempo, não na pressa. Outro erro fatal é deixar transparecer interesse. Olhar fixo demais, perguntas sutis demais, comentários inocentes demais. Vulnerabilidades não gostam de holofote. Quando alguém sente que está sendo analisado, passa a atuar. O estrategista eficiente parece distraído, neutro, até irrelevante. Ele observa sem marcar presença emocional. Há também o risco de explorar de forma explícita. Tocar diretamente no desejo, no medo ou na vaidade pode gerar confronto, ressentimento ou retaliação. O objetivo não é ferir, é prever. Não é expor, é antecipar. Quando você usa o ponto fraco como arma aberta, transforma uma vantagem silenciosa em conflito visível. A regra é simples. Quanto mais você percebe, menos demonstra. Quanto mais clara fica a vulnerabilidade do outro, mais discreta deve ser sua postura. O silêncio prolonga o acesso. A paciência mantém o mapa intacto. Quem aprende isso domina a Lei 33 sem deixar rastros. Se você já cometeu algum desses erros, agir cedo, demonstrar demais ou confrontar, escreva ajustar nos comentários. E se este alerta te poupou de um erro futuro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a observar antes de agir. Inscreva-se no canal para avançar com segurança. O próximo passo é voltar a olhar para dentro e proteger o seu próprio ponto fraco. Se você aprende a ler os pontos fracos dos outros, precisa aceitar uma verdade desconfortável. Você também está sendo lido. A Lei 33 não funciona apenas para fora. Ela se volta contra quem ignora as próprias reações. O ponto fraco mais explorado é sempre aquele que a pessoa acredita ter sob controle. E ele aparece nos mesmos lugares: pressa, defesa, irritação, necessidade de validação. Observe quando você reage rápido demais. O tema que te tira do eixo. A crítica pequena que incomoda mais do que deveria. A decisão que você evita porque sabe que ali há risco de exposição. Esses sinais não são falhas morais, são mapas emocionais. E qualquer mapa visível pode ser usado por alguém mais atento do que você. A blindagem começa com silêncio interno. Reduzir explicações, conter reações automáticas, evitar justificar decisões o tempo todo. Quando você controla o próprio ritmo, diminui o material que os outros podem usar. Não é frieza, é autogestão estratégica. Quanto menos previsível você se torna, menos acessível fica seu ponto fraco. Aqui está o deslocamento final. Quem domina a Lei 33 primeiro se torna difícil de ler. Não reage de imediato, não revela apego, não expõe urgência. Ele observa a si mesmo com o mesmo rigor que observa os outros. E é isso que impede que o jogo vire contra você. Se este capítulo fez você identificar uma reação que precisa ser controlada, escreva blindar nos comentários. E próximo passo, fechamos tudo com a síntese final e a charada estratégica que separa quem observou de quem apenas ouviu. Quem ignorou esta lei teve o mesmo destino. Tornou-se previsível. Foi lido antes de agir. Teve suas decisões antecipadas, suas reações exploradas e sua posição enfraquecida sem perceber. Os que tentaram usar a Lei 33 de forma impulsiva expuseram que enxergavam demais e perderam a vantagem. No jogo do poder, não sobrevive quem sabe muito, mas quem sabe sem ser visto. O fim é sempre silencioso. Quando você percebe que perdeu o controle, alguém já está decidindo por você. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles. Há um homem cercado de pessoas. Ele fala pouco, pergunta menos ainda e nunca parece pressionar nada. Ainda assim, todos ajustam o comportamento quando ele se aproxima. Uns ficam defensivos. Outros tentam impressionar. Alguns se calam. Dizem que o poder dele está no que fala. Essa é a pista falsa. O poder real está no que ele provoca sem tocar, no que observa sem reagir, no que registra enquanto os outros se expõem. A pergunta é simples, mas não óbvia. O que revela mais o ponto fraco de alguém? O que essa pessoa deseja mostrar, ou aquilo que ela não consegue deixar de proteger? Pensa antes de responder. A resposta certa não está nas palavras, mas nos padrões que se repetem quando ninguém está perguntando nada. Deixe sua resposta nos comentários, e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei.
Poucos ousam responder, e menos ainda acertam. A resposta certa revela a leitura estratégica. A errada, apenas reação.